Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, situação envolvendo atacante, que pelo visto o Bahia está de olho, vocês vão entender a situação com direito, inclusive, à proposta recente do Corinthians. Além disso, vamos trazer também situação da tabela com detalhamento de mais jogos. Para completar, tem gente, Denilson, isso mesmo, pedindo Ceni na seleção, vocês vêem um trecho bem interessante e também premiação do Campeonato Baiano. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vai. Fala, nação tricolor, um bom dia pra vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso a dica é bem legal porque a Centauro tá com desconto show de bola, gente, é ninguém menos do que a Puma, isso mesmo, gente, vou trazer pra vocês aqui aproveitarem essa promoção da Puma que tá mais com 50% de desconto, tá aqui exatamente esse tênis da Puma, o Cell Light Pulse BDP masculino, tem nessa cor aqui, show de bola, muito bem avaliado, viu gente, show de bola mesmo, ou se você preferir também tem nessa cor aqui, esverdeado, e qual detalhe? O valor final vocês vão ver, tem também esse aqui esverdeado, como eu disse para vocês. O valor final, gente, fica menos da metade do preço, tá aqui, para você não deixar passar essa oportunidade. Vai estar Puma, né, que nem o Bahia, tá aqui, tênis da Puma, a gente já fez a simulação aqui, cupom aplicado com sucesso, e ele vai, gente, de R$ 499,99 para R$ 233,99 no Pix, menos da metade do preço, ou se você preferir dividir, R$ 259,99 em 3 de R$ 86,66 sem juros. Muita qualidade, clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo, use o cupom BARA10 e adquira aí o seu tênis da Puma do mesmo jeito que o nosso tricolor de aço. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo definição, gente. Noite de premiação ontem, tivemos a premiação do Campeonato Baiano, e inicialmente o nosso Bahia está aqui, gente. Destaque da seleção do Campeonato Baiano, 6 tricolores eleitos para a seleção do Campeonato Baiano 2025, Canu, Gabriel Xavier, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Pulga, sendo este também o craque da galera. Ceni ganhou como o melhor treinador e José Mário Campeins como o melhor preparador físico. Tá aí, gente, que bacana, hein? Bem legal, realmente. Era algo esperado. E que bom, né? Digamos que seja a espinha dorsal do nosso tricolor de aço. E por sinal, tá aqui toda a premiação. E tá aqui o time, né? O time foi com Lucas Arcanjo no gol, Hugo Moura, Gabriel Xavier, Canu e Jamerson, meio campo com Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Felipe Cardoso, ataque Eric Pulga e Janderson. Bacana, gente, é isso mesmo. E é o Bahia continuar aí dominando e cada vez mais se firmando nessas competições. Falar em competição, tá aqui, gente. CBF detalhou mais partidas do nosso campeonato brasileiro e tá aqui as rodadas com relação ao Bahia. Vou até ampliar aqui para quem quiser conferir um pouco melhor. Santos e Bahia tá aqui, gente. Já sabe, né? Dia 6 do 4, domingo, 20h30, lá na Vila Belmiro, fora de casa, e aí depois o Bahia volta para jogar em casa, tá aqui, gente, domingaça, hein, 13 do 4, domingo, 16 horas, Bahia e Mirassol, gente, na Fonte Nova. Depois vejam vocês, o Bahia vai enfrentar o Cruzeiro numa quinta-feira, Cruzeiro e Bahia, 17 de abril, uma quinta-feira, 21h30, bem peculiar aí, realmente chama atenção. Então, depois do dia 13, domingo, na quinta que o Bahia joga. E aí, o último detalhamento tá aqui, numa segunda-feira, 20 horas, misericórdia, gente, Bahia e Ceará, na Arena Fonte Nova. Então tá aí, é o contexto e aquilo, né? O Bahia tem que fazer a parte dele e garantir pontuar e conseguir, né, equilibrar o desempenho na Série A com as outras competições, principalmente aí a Libertadores da América. Falar sobre isso, vou trazer aqui um destaque interessante do nosso querido Fábio Domingues e chama atenção para a gente falar um pouco sobre isso. Tá aí, gente, esse frame, né, do gol do Bahia, quando o Juba fez o cruzamento. E tá aí, ó. Há alguns anos eu tinha mania de contar a quantidade de jogadores que entravam na área nos ataques do Bahia. E normalmente eram 2 ou 3. Quando muito, 4. Na jogada do gol de Gilberto, tinham 6 caras dentro da área. 6. Sinal de novos tempos no tricolor. Tá aí, gente. Interessante, né? Realmente também me chamou a minha atenção. Veja que é mais da metade do time. Isso realmente é muito interessante. E é um processo de evolução desse trabalho de Ceni, que tem evoluído muito. E quando você tem essa vantagem numérica, dificulta. Veja aqui, próprio camisa, o número 5 aqui solto, o número 6 aqui Ademir, 5 Gilberto fez o gol. Então, se você tem vantagem numérica e supera o adversário, já foi. Atacou o espaço, conseguiu definir bem na assistência, aí é meio caminho dado se você finalizar bem, a tendência é essa. Então, isso mostra, gente, é uma amostragem do gol. Mas tivemos também outras oportunidades, o que significa que se o Bet for um pouco mais de calma e de capricho na definição de jogadas, a gente tende aí a caprichar no placar final das partidas. Falar sobre Ceni tá aqui, gente. Denilson falou sobre ele, destacou Ceni lá na Sport TV. Vamos trazer esse trecho aqui sobre Ceni e seleção para depois de comentar um pouco mais sobre isso. Tá aqui, ó. Era mais reticente em relação a treinador estrangeiro, de algum tempo estou mais flexível em relação a essa escolha. Por que que eu acho que o treinador estrangeiro é um tapa na cara da sociedade brasileira? Porque os números dos títulos que nós temos no Brasil tá em evidência. Ganhamos 5 títulos mundiais.
com treinadores brasileiros. Ora bem, ora mal, chegando mal na Copa do Mundo, mas chegava lá e ganhava e tudo mais, mas sempre ali com um treinador brasileiro. O treinador estrangeiro, e eu não sou contra, tá? Eu não sou contra o treinador estrangeiro dirigir uma seleção brasileira, mas eu acho que a gente tem que dar a oportunidade e ter um pouquinho mais de paciência com o que nós temos aqui no Brasil. Antes era mais reticente em relação a treinador estrangeiro. Eu vou até apertar pausa, porque a própria manchete aqui, em outro trecho, Denilson fala, né? Acha um nome legal para a seleção brasileira e traz essa reflexão sobre treinador e estrangeiro, gente. O detalhe é que, de fato, tem esse debate. Para mim, confesso a vocês que é relevante. Para mim, sendo estrangeiro, sendo brasileiro, tem que ter qualidade. Mas sobre Ceni, aqui é a minha opinião, por isso que eu trouxe esse trecho. Concordo, para mim é questão de tempo que ele vá para a seleção brasileira, mas primeiro, ele não tem esse objetivo imediato agora. Segundo, nem eu quero que ele tenha esse objetivo imediato agora. Que ele evolua no Bahia, tenha grandes conquistas, evolua na carreira e depois, no tempo certo, tenha a sua chance na seleção. A verdade é que o Bahia está tendo essa virtude de ter mantido o trabalho de um treinador. Então a gente tem que se valer disso e colher os frutos da escolha. Para completar aqui, gente, informação sobre Thales Magno, atacante do Corinthians, que pertence a um clube do Grupo City. A gente sabe que é o New York City. E está emprestado ao Corinthians até o meio da temporada. Qual o detalhe para contextualizar vocês? Elcio Baraúna, um abraço para ele, esteve na Fonte Nova, na Zona Mista, e acabou flagrando o Cadu Santoro, chamando o Thales Magno, retirando ele do ônibus, né, do Corinthians, e ficou num bate-papo longo com ele, chega de 20 a 30 minutos. Não se sabe ao certo o teu da conversa, mas convenhamos, né? Ninguém vai conversar com essa duração de tempo e muito menos nesse contexto de puxar o atleta e conversar se não fosse com base em algum interesse. E sobre isso vamos trazer aqui inicialmente Mitra falando a respeito dessa situação para depois a gente trazer uma situação de momento envolvendo o Corinthians e o atleta. Tá aqui, gente, vamos trazer para vocês. E, segundo jornalistas, ontem, depois do jogo Bahia e Corinthians, o diretor do Bahia, Cadu Santoro, teria ido até o ônibus do Corinthians e chamado por Thales Magno, que saiu do ônibus e ficou cerca de 30 minutos conversando com ele. Thales Magno tem contrato com o Corinthians até junho desse ano, ou seja, daqui a mais de 2 meses o contrato dele se encerra. Ele já falou que quer continuar no Corinthians e o Corinthians vai tentar a renovação de contrato dele. A questão é o seguinte: ele é jogador do Grupo City, o Grupo City não quer renovar empréstimo, ou o Corinthians compra, como o Bahia fez com o Acevedo, ou o jogador volta para o New York City. E segundo apurações, o Corinthians não tem dinheiro para comprar o jogador nesse momento. E aí que tá. Cadu Santoro foi conversar com ele para tentar trazer ele para o Bahia. Só pode ter sido isso, né? Porque o que é que Cadu Santoro iria conversar com ele durante meia hora? Vendo a possibilidade do Corinthians não conseguir o dinheiro para comprar ele, como não deve conseguir, porque o Corinthians não tem dinheiro para comprar Thales Magno agora. É uma boa opção para o Bahia? Você traria Thales Magno para o Bahia, já que, ao que tudo indica, ele não quer ir para o New York City de volta, quer continuar aqui no Brasil, queria continuar no Corinthians, mas o Corinthians sem dinheiro para comprar, o Bahia pode ser um destino. Você acha? Você concorda com isso? Vá beber. Aí, gente, tá aí, né? Ponderação pertinente, inclusive. O Bahia pode ser o destino, sim. Eu vou trazer aqui justamente uma informação que surgiu ontem à noite, a informação mais recente, e é por isso que eu estou trazendo aqui essa atualização para vocês, que é justamente sobre ele e sobre a situação envolvendo a equipe do Corinthians, gente. Está aqui, vamos trazer para vocês entenderem, né, o que existe aqui na situação de momento, né, em relação, inclusive, a valores sobre o atleta e a negociação. E tá aqui, gente, a página Planeta do Futebol, reproduzindo a informação aí do jornalista, tá aqui, gente, o setorista do Corinthians, Fábio Lázaro, e aí trouxe, o Corinthians vai pagar 5 milhões de reais ao New York City para renovar o empréstimo de Thales Magno. A tendência é que o vínculo seja renovado por mais 6 meses, indo até o final do ano, mas o Timão ainda tenta estender até o meio de 2026. O clube descarta comprar o atacante no momento. O valor fixado é de 13,5 milhões de dólares, 77 milhões de reais. Tá aí, gente, valor caro em relação ao valor. Agora, qual é o contexto? Evidentemente, cada história foi conversar para sondar. E qual é o detalhe?
em relação a informações preliminares que a gente obteve. Um detalhe é que tem pesado a favor da permanência de Thales Magno no Corinthians justamente a vontade do atleta. Então, quando o Bahia conversa com o atleta, o Bahia vai prospectar, vai sondar, vai avaliar, vai tentar convencer o atleta a repensar e abrir uma possibilidade para o Bahia. Por quê? Porque o Bahia faz parte do Grupo City e o New York City não está interessado em renovar empréstimo. Quer vender o atleta. E se tiver que vir para o Bahia, aí de repente podem sim emprestar o Bahia. Mas em relação ao Corinthians, na verdade, não querem estender o empréstimo, porque o compromisso inicial, e aí eles até flexibilizaram quando o Corinthians conseguiu o primeiro empréstimo, era de que, acabando o empréstimo, o Corinthians teria que pagar. O Corinthians vai ficar enrolando, e o pessoal do New York City, pelo visto, não está nem um pouco interessado nessa situação. Provavelmente, eu não descartaria isso, eles vão buscar uma venda. E por mais que o atleta queira ficar no Corinthians, ele é atleta que pertence ao New York City. Então, a depender do contexto, claro, né? O Grupo City não vai impor no que é um atleta infeliz, e muito menos o Bahia, que é um atleta infeliz, sem querer vir. Mas a conversa, pelo visto, foi com esse objetivo. Sondar, prospectar e trazer aí o panorama, destacando, né, o projeto do Bahia, para ver se o atleta se convence. Tendo esse sinal verde, tendo esse start e tendo essa confirmação de que o Corinthians não vai comprar o atleta, de repente, quem sabe, né? Ele pode pintar no nosso tricolor de aço. Dê sua opinião, para mim é um bom atleta, um atleta para mim que tem um perfil diferente. Ele é jogador de lado de campo, mas com um pouco mais de força, com um pouco mais de arrasto, já está adaptado ao futebol brasileiro. Pelo visto, também agrada ao treinador Rogério Ceni, poderia ser bem-vindo. Agora, esse valor de 77 milhões, aí realmente seria um valor muito caro e com certeza o Bahia não pagaria esse valor. Agora, o Bahia, pelo visto, está tentando, porque de repente o Bahia pode acertar um empréstimo. Isso é interessante para o Grupo City, para o New York City e para o Bahia. Depende agora do atleta e do staff do atleta. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 80 mil inscritos. E aproveita essa promoção da Centavo da Puma, tá show de bola, mais da metade do preço, mais de 50% de desconto. Tamo juntos, orações coloridas, até a próxima.